Direito ADMN e STRATIVO. Professor César Babler VOLUM é um e-book da sua aprovação no exame de ordem, OAB. Resumo: o conceito de direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito público que estuda os princípios e regras que regulam o exercício da função administrativa. Neste livro, o professor César Babler apresenta de forma clara e objetiva os principais conceitos e temas relacionados ao direito administrativo. Capítulo 1 – Introdução ao direito administrativo. No primeiro capítulo, são abordados os fundamentos do direito administrativo, destacando a importância da lei como fonte primária e as demais fontes secundárias, como doutrina, jurisprudência e costumes. Capítulo 2 – Princípios administrativos. O segundo capítulo explora os princípios administrativos essenciais para compreender o funcionamento da administração pública. São discutidos temas como o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse público, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Capítulo 3 – Atos administrativos. No terceiro capítulo são apresentados os conceitos, requisitos, atributos e formas de extinção dos atos administrativos. É fundamental compreender esses aspectos para entender como a administração pública exerce suas funções. Capítulo 4 – Poderes administrativos. O quarto capítulo aborda os poderes administrativos, como o poder hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. Esses poderes são essenciais para a organização e funcionamento da administração pública. Capítulo 5 – Bens públicos. No último capítulo, são explorados os diferentes tipos de bens públicos, como os bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Compreender a natureza desses bens é fundamental para entender as relações jurídicas envolvendo a administração pública. Introdução. Direito administrativo é o ramo do direito que desempenha um papel fundamental na regulação das atividades do Estado e na proteção dos interesses públicos. Neste livro, o professor César Babler apresenta o volume 1 da série sobre direito administrativo, com foco no exame da OAB. No decorrer deste livro, você terá a oportunidade de explorar os principais conceitos e temas relacionados ao direito administrativo. Desde a introdução aos fundamentos dessa área até questões mais específicas sobre atos administrativos, poderes administrativos e bens públicos. O primeiro capítulo oferece uma introdução ao direito administrativo, destacando a importância da lei como fonte primária e as demais fontes secundárias que complementam seu entendimento. Além disso, serão abordados os princípios que norteiam a atuação da administração pública, como a supremacia do interesse público sobre o privado, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No segundo capítulo, serão explorados os atos administrativos, conceituando-os e apresentando seus requisitos, atributos e formas de extinção. Compreender esses aspectos é fundamental para compreender como a administração pública exerce suas funções e toma decisões que afetam a sociedade. O terceiro capítulo aborda os poderes administrativos, destacando o poder hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. Esses poderes conferem à administração pública a capacidade de organizar-se internamente e tomar medidas necessárias para garantir o cumprimento das leis e proteger o interesse coletivo. No quarto capítulo, será discutido o tema dos bens públicos. Serão apresentados os diferentes tipos de bens públicos existentes e as peculiaridades relacionadas à sua utilização e gestão pela administração pública. Esperamos que este livro seja uma ferramenta valiosa para aqueles que desejam se aprofundar no estudo do direito administrativo e obter sucesso no exame da OAB. Aproveite essa oportunidade de aprendizado e boa leitura. Capítulo 1 – Introdução ao direito administrativo. No primeiro capítulo, são abordados os fundamentos do direito administrativo, destacando a importância da lei como fonte primária e as demais fontes secundárias, como doutrina, jurisprudência e costumes. Ao compreender os fundamentos do direito administrativo, é necessário ter em mente que essa área do direito desempenha um papel fundamental na regulação das atividades do Estado e na proteção dos interesses públicos. A lei é a principal fonte de normas jurídicas que regem a atuação da administração pública. No entanto, além das leis escritas, existem outras fontes secundárias que complementam o entendimento e a aplicação dessas normas. A doutrina é uma dessas fontes secundárias. Trata-se de estudos e análises realizados por juristas especializados em direito administrativo.
Esses estudos contribuem para o desenvolvimento teórico e prático dessa área do direito, auxiliando na interpretação das leis e no entendimento dos conceitos e princípios relacionados à administração pública. A jurisprudência também desempenha um papel importante no direito administrativo. Refere-se às decisões judiciais proferidas pelos tribunais superiores em casos específicos relacionados à administração pública. Essas decisões têm o objetivo de uniformizar o entendimento sobre determinadas questões jurídicas, tornando-se referência para futuros julgamentos. Além disso, os costumes também podem ser considerados fontes secundárias do direito administrativo. Eles se referem às práticas reiteradas e consolidadas na administração pública, que adquirem força de norma jurídica. Esses costumes podem complementar as leis, especialmente em situações em que estas são omissas ou lacônicas. Portanto, ao estudar o direito administrativo, é essencial compreender não apenas a importância da lei como fonte primária, mas também considerar as demais fontes secundárias, doutrina, jurisprudência e costumes, que contribuem para o amplo entendimento e aplicação dessa área do direito. Capítulo 2. Princípios administrativos. O segundo capítulo explora os princípios administrativos essenciais para compreender o funcionamento da administração pública. São discutidos temas como o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público sobre o privado, a indisponibilidade do interesse público, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Neste capítulo, vamos explorar os principais princípios que norteiam a atuação da administração pública. Esses princípios são fundamentais para garantir um bom funcionamento da máquina estatal e proteger os interesses públicos envolvidos. O regime jurídico administrativo. Primeiramente, cabe analisar o denominado regime jurídico administrativo, que é o alicerce e arcabouço de todo o direito administrativo. Esse regime define as regras específicas que devem ser perseguidas pela administração pública em suas ações. Ele se diferencia do regime jurídico aplicado aos particulares, uma vez que a administração possui poderes e responsabilidades diferenciadas. A supremacia do interesse público sobre o privado também é um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. Significa dizer que as decisões tomadas pela administração devem priorizar o interesse coletivo em detrimento dos interesses individuais ou privados. É importante ressaltar que essa supremacia não significa uma negação dos direitos individuais, mas sim um equilíbrio necessário para garantir o bem-estar da sociedade como um todo. O princípio da indisponibilidade do interesse público compõe o alicerce do regime jurídico administrativo e está diretamente relacionado à supremacia do interesse público. Significa que a administração não pode abrir mão ou renunciar ao interesse público, uma vez que sua função é justamente zelar por esse interesse e buscar o bem comum. Princípios constitucionais da administração pública. O artigo 37, caput, da Constituição Federal preceitua que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade significa que a atuação da administração pública deve estar sempre fundamentada em leis válidas e vigentes. A administração só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela legislação, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade das suas ações. O princípio da impessoalidade. A impessoalidade também é um princípio fundamental. Isso significa que a administração deve agir de forma impessoal, sem favorecimentos ou discriminações injustificadas. As decisões devem ser tomadas com base em critérios objetivos e imparciais, buscando sempre o interesse público. Por esse motivo, é vedada a publicidade de atos, serviços e campanhas do poder público que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O princípio da moralidade. A moralidade é outro princípio essencial. A administração pública deve pautar suas ações em valores éticos e morais, agindo de acordo com os padrões de conduta esperados pela sociedade. Isso inclui evitar práticas como nepotismo, corrupção e qualquer forma de desvio de conduta. O princípio da publicidade. A publicidade também é um princípio importante. A administração deve atuar de forma transparente, divulgando informações sobre suas atividades e decisões para garantir a participação cidadã e o controle social sobre sua atuação. O princípio da eficiência. Por fim, o princípio da eficiência se refere à necessidade da administração pública buscar resultados positivos com o menor custo possível.
A gestão pública eficiente visa otimizar recursos para atingir os melhores resultados para a sociedade. No próximo capítulo iremos explorar os atos administrativos, compreendendo seus conceitos, requisitos, atributos e formas de extinção. Aprofundar-se nesses conhecimentos será fundamental para entender como a administração pública exerce suas funções e toma decisões que afetam a sociedade. Capítulo 3. Atos administrativos. No terceiro capítulo são apresentados os conceitos, requisitos, atributos e formas de extinção dos atos administrativos. É fundamental compreender esses aspectos para entender como a administração pública exerce suas funções. Aqui vamos explorar um elemento essencial do direito administrativo: os atos administrativos. Os atos administrativos são as manifestações de vontade da administração pública que têm por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. O conceito atos administrativos são manifestações unilaterais e concretas do Estado, expedidas no exercício da função administrativa, visando satisfazer o interesse coletivo. Babler, César. Descomplicando o direito administrativo no exame da OAB e concursos, ed. Arraes, 2021. Elementos 1. Competência é o poder legal conferido ao agente público para a prática do ato. 2. Finalidade é o resultado que o agente público pretende alcançar com a prática do ato. Em geral, a finalidade dos atos deve ser a satisfação do interesse público em cumprimento do tradicional princípio da impessoalidade. 3. Forma é o revestimento exterior do ato, isto é, o modo pelo qual se exterioriza. Todo ato administrativo, em princípio, é formal, e a forma exigida pela lei, em regra, é a escrita. 4. Motivo é a razão de fato, motivo de fato, e de direito, motivo legal, que autorizam a prática do ato. Motivação do ato. Motivação não é elemento do ato administrativo e consiste na obrigação da administração indicar os motivos que justificaram os atos. Quanto ao motivo, se a administração pratica um ato fundado em certo motivo e, depois, fica provado que o motivo alegado era falso ou inexistente, o ato se torna nulo. Aplicação da denominada teoria dos motivos determinantes. 5. Objeto é o efeito produzido pelo ato administrativo. Atributos 1. Presunção de legitimidade. O ato goza de uma presunção de validade até que seja comprovada sua ilegalidade. 2. Imperatividade é a qualidade pela qual os atos administrativos impõem obrigações ou restrições aos administrados independentemente da sua concordância. 3. Autoexecutoriedade permite à administração aplicar punições contra quem descumpra seus atos, sem necessidade de autorização judicial prévia. 4. Tipicidade. Os atos administrativos estão adstritos ao respeito do princípio da legalidade, por isso, se subordinam hierarquicamente às leis. Extinção 1. Revogação, extinção, pela administração, do ato discricionário válido por razões de interesse público, oportunidade e conveniência, com efeitos prospectivos ou ex nunc. 2. Anulação é a extinção do ato por motivos de ilegalidade, com efeitos ex tunc. A invalidação pode ser decretada pela própria administração, no exercício da prerrogativa de autotutela de seus atos, ou pelo Poder Judiciário. 3. Cassação é a modalidade de extinção do ato administrativo quando o administrado deixa de atender os requisitos necessários à manutenção do ato ou seus efeitos. 4. Caducidade é a extinção do ato em razão de superveniência de norma legal proibindo situação anteriormente autorizada. Aprofundar-se no estudo dos atos administrativos, além de sua importância para aprovação no exame de ordem, OAB, e concursos, é fundamental para entender como a administração pública exerce suas funções e como as decisões tomadas afetam a sociedade. Nos próximos capítulos, abordaremos os poderes administrativos e os bens públicos, ampliando ainda mais o conhecimento sobre direito administrativo. Capítulo 4. Poderes administrativos. O quarto capítulo aborda os poderes administrativos, como o poder hierárquico, disciplinar, de polícia e regulamentar. Esses poderes são essenciais para a organização e funcionamento da administração pública. Assim, vamos explorar os diferentes poderes que a administração pública possui para exercer suas funções. Esses poderes conferem à administração a capacidade de agir de forma eficiente e coerente. Conceito. Embora a terminologia clássica seja poderes da administração, na verdade, a expressão mais correta seria deveres da administração. Atualmente, se utiliza o binômio dever-poder para designar esses instrumentos colocados à disposição do Estado para satisfazer o interesse público. Babler, César.
Descomplicando o direito administrativo no exame da OAB e concursos. Ed. Arraes, 2021. Espécies. Um poder hierárquico. Esse poder permite que a administração organize sua estrutura interna de forma hierárquica, com diferentes níveis de autoridade e subordinação. Ele garante a coordenação das atividades administrativas e permite uma distribuição clara de responsabilidades. 2. Poder disciplinar. Esse poder possibilita que a administração estabeleça normas internas e aplique sanções aos seus servidores em caso de descumprimento dessas normas. O objetivo do poder disciplinar é garantir a ordem interna da administração e o bom funcionamento dos serviços públicos. 3. Poder de polícia. Esse poder dá à administração pública a capacidade de regular o comportamento dos indivíduos e empresas visando garantir a segurança, ordem pública, saúde pública, meio ambiente, entre outros interesses coletivos. Ele poderá ser exercido preventivamente ou de forma repressiva, para evitar ou reprimir condutas atentatórias ao interesse público. 4. Poder regulamentar. Esse poder permite que a administração edite normas complementares às leis, visando detalhar e orientar a sua aplicação. Essas normas visam preencher as lacunas da legislação ou torná-la mais eficaz no cumprimento dos seus objetivos. Os decretos de execução e decretos autônomos são instrumentos de concretização do poder regulamentar pela administração. Esses poderes são essenciais para a organização e funcionamento da administração pública, garantindo a eficiência e efetividade na tomada de decisões e na execução das políticas públicas. No próximo e último capítulo, exploraremos o tema dos bens públicos. Serão apresentados os diferentes tipos de bens públicos existentes e as peculiaridades relacionadas à sua utilização e gestão pela administração pública. Capítulo 5. Bens públicos. No último capítulo, são explorados os diferentes tipos de bens públicos, como os bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Compreender a natureza desses bens é fundamental para entender as relações jurídicas envolvendo a administração pública. Portanto, vamos explorar o tema dos bens públicos, que são aqueles pertencentes à administração pública e destinados ao uso coletivo. Esses bens possuem características especiais e uma gestão específica por parte da administração. Conceitou o Código Civil, no seu artigo 98, trouxe um conceito de bens públicos, art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Entretanto, a doutrina elastece o conceito considerando públicos ainda os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado que estejam destinados especificamente à prestação de um serviço público. Classificação 1. Bens de uso comum do povo. O primeiro tipo de bem público que vamos abordar são os bens de uso comum do povo. Esses são os bens que estão disponíveis para utilização livre e igualitária por parte da população. Exemplos desses bens são as praias, ruas, praças, rios navegáveis, entre outros. 2. Bens de uso especial. São os bens que pertencem à administração pública e têm uma destinação específica para o atendimento das suas atividades ou serviços. Exemplos desses bens são as escolas públicas, hospitais públicos, quartéis militares, entre outros. 3. Bens dominicais. São os bens públicos que não têm uma destinação específica e podem ser utilizados pela administração pública de acordo com suas necessidades. Exemplos desses bens são imóveis desocupados. A gestão dos bens públicos é feita pela administração pública, que deve garantir sua conservação e utilização de acordo com o interesse público. Além disso, a administração pode autorizar, permitir ou conceder o uso desses bens a particulares, desde que seja observado o interesse público e mediante o pagamento de contraprestação, e, conforme o caso, a exigência de prévia licitação. Compreender os diferentes tipos de bens públicos é fundamental para entender as relações jurídicas envolvendo a administração pública, bem como as limitações e possibilidades de uso desses bens. Concluímos assim nosso livro sobre direito administrativo, esperando ter fornecido uma base sólida para compreender essa área do direito e obter sucesso na sua trajetória profissional e nos seus exames de OAB e concursos. Boa sorte, Professor César Babler, @CesarBabler. Redes sociais: Instagram, @CesarBabler 2, YouTube, César Babler 3 Podcast. Podcast Descomplica Administrativo. Siga, curta e compartilhe. Sucesso a todos!